Item 82 do nosso material didático, no livro 6, na página 132. Vamos estudar agora o ano 1180 da era cristã. Vamos estudar agora um exemplo, tá bom, de cristãos anabatistas, ok? E mais um exemplo de perseguição. Eu coloquei aí um texto para vocês do historiador Broadbent, que o título dessa obra dele, se vocês quiserem também, eu passo para vocês. Depois eu vou publicar essas duas obras que eu comentei hoje com vocês. Uma obra publicada nos Estados Unidos em 1931. O título da obra é A Igreja Peregrina. E essa obra, eu falo para vocês, é assim o título, tá bom, que melhor descreve a igreja cristã nesse período. Porque a igreja cristã, ela é peregrina, ela está fugindo de um lado para outro. Agora nós vamos estudar um país que nós não citamos em nenhum momento anabatistas vivendo lá, que é a Bósnia. Ok? Então, esse historiador que escreveu essa obra, A Igreja Peregrina, veja o que ele diz. O título dos governantes da Bósnia era Ban. Assim como existe César, né, que era um título, se tornou um título, né, dos imperadores romanos. Alguns usavam, depois passaram a usar o título Augusto, que era acima de César. César passou a ser um subtítulo. Então, na Bósnia diz que os governantes eram chamados de Ban. Tá, ok? Ele prossegue. O mais iminente deles sendo Culiban, que viveu de 1180 a 1204. Em 1180, este governante foi abordado pelo Papa como um fiel seguidor da igreja, no caso aqui da igreja católica, né? Tá bom? Que ele seria um seguidor. Mas em 1099, foi reconhecido que ele, sua esposa e família e 10.000 bósnios se juntaram a o que ele chama de heresia Bogomil ou Patarene, não? Ou então igrejas de crentes na Bósnia, ou seja, eram igrejas anabatistas, que lá na Inglaterra eram chamados de separatistas, tá, ok? Ou lollardos. E na França, principalmente, na Itália, eram chamados de valdenses, eram diversos nomes que estavam sendo chamados. Aqui eles eram chamados de Bogomil ou Patarene, ou igreja de crentes. Igreja de crentes é muito bom, porque vamos considerar, quem é da Assembleia de Deus há bastante tempo, sabe que na década de 70, quando eu era jovem, né, os não crentes, normalmente católicos ou espíritas, chamavam os assembleianos de os crentes, Igreja dos Crentes. É um título interessante, né? É um título interessante. E veja que esse título é usado lá em 1199. 1199, e diz que o governador, o rei daquela região, ele aceitou a fé desses anabatistas, né, ou Bogomil, né, ou igreja de crentes. O historiador prossegue. O Muidoslav, príncipe da Herzegovina, que é um país conhecido até hoje, né, Bósnia-Herzegovina, assumiu a mesma posição, ou seja, 2 príncipes entraram para as igrejas anabatistas. Isso vai ser um problema, porque o católico, o Papa, ele, para ter o seu poder, ele tinha que ter esses reis no controle dele. Porque muito do dinheiro da Igreja Católica vinha exatamente, claro, dos reis e das terras que esses reis doavam para a Igreja Católica, onde parte do imposto era da Igreja Católica. Tá, ok? O historiador prossegue. O país deixou de ser católico e viveu um tempo de prosperidade que permaneceu proverbial desde então. Uma pausa aqui para explicar a vocês, irmãos. Vocês vão ver na história que os países
que eles primeiro prosperaram na história. Mas foram os países que mais prosperaram na história. Então, e quais os países eu posso citar como exemplo para vocês? Posso citar Inglaterra, Holanda, são um dos melhores países para se viver na Europa. Os Estados Unidos, quando fez a sua independência da Inglaterra, ele colocou lá, né, próximo de 1790, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então, esse historiador diz que a Bósnia, ela viveu um período em que ela se desenvolveu, ela prosperou, porque é uma promessa que nós aplicamos à igreja, né? Deus prometeu que quem abençoasse Israel seria abençoado. Quem abençoasse os descendentes de Abraão seriam abençoados. E nós somos descendentes de Abraão na fé, disse o apóstolo Paulo. Então, o país que recebe o cristianismo bem é um país abençoado. Você veja, o Brasil, ele está sob maldição. Todo mês você vê o Brasil tendo déficit atrás de déficit, prejuízo atrás de prejuízo. Agora, em fevereiro, saíram os números, 30 bilhões de déficit. E o governo pega dinheiro emprestado para jogar no mercado. Vocês podem ver como o endividamento do Brasil está crescendo. Só esse governo atual já são mais de 100 bilhões de endividamento. O endividamento, que é contado principalmente pelo PIB, né, cresceu da casa de 70% do PIB para a casa de 80%. Por quê? Porque o Brasil hoje é um país que ele está contra Israel e contra a igreja. Eles tentaram no ano passado colocar os terreiros de Umbanda como sendo postos de saúde. Os postos de saúde do INSS, teria alguém lá de terreiro de Umbanda para fazer um tratamento alternativo. O Congresso criou uma lei, proibiu, o governo deu um jeito e conseguiu fazer. Agora, os terreiros de Umbanda vão ter investimento do governo para serem postos de saúde. Esse país vai para o buraco, irmãos. Esse país vai para o buraco. Cada vez que você vai no mercado, você faz uma compra simples, tá ok? Você vai gastar 300, 400, 500 reais. Você fazer uma compra do mês, hoje, né, o normal é você gastar 1.000 e daí para diante. Então, esse exemplo que esse historiador está contando da Bósnia é interessante. Ele prossegue, ainda na página 132, não havia padres, ou melhor, o sacerdócio de todos os crentes foi reconhecido. Por quê? As igrejas anabatistas pregavam isso, que todo cristão é um sacerdote, todo cristão pode pregar, inclusive as mulheres. As igrejas eram guiadas por presbíteros, né? Como era a Assembleia de Deus, né? Que foram escolhidos por sorteio, vários em cada igreja. Um supervisor, chamado de grão-duque, pai, e irmãos ministradores, chamados de líderes e anciãos. As reuniões poderiam ser realizadas em qualquer casa, e as reuniões regulares, os locais de culto, eram bastante simples, sem sinos, sem altar, apenas uma mesa sobre a qual pode haver uma toalha branca e uma cópia dos evangelhos. Então você veja, já na Bósnia, havia, como eu mostrei para vocês em outro momento, tradução da Bíblia. E isso a Igreja Católica não aceitava. Não aceitava. Nós veremos que Walter Lollardo, aquele que a Igreja Católica chamou de os Lollardos, Walter Lollardo, ele trabalhou pela tradução da Bíblia. Vimos, nós estamos no ano 1199 agora, nós vimos que Pedro Valdo, ele também fez uma tradução da Bíblia. A Igreja Católica caça eles para matá-los. E aqui na Bósnia, então, o que eles fazem? Eles já tinham uma tradução dos evangelhos. E veja o que vai acontecer.
Uma parte dos ganhos dos irmãos era destinada, além do alívio dos fiéis doentes e dos pobres, e para o apoio daqueles que viajaram para pregar o evangelho entre os não convertidos. Ou seja, aqui você já está vendo a obra missionária. Eu mostrei para vocês que lá nos anos 900, os paulicianos foram expulsos da Armênia e eles saíram pregando o evangelho pelo mundo. Vimos num tópico anterior que em 1154, a partir do ano 1000, eles começaram a chegar na Inglaterra. Aquele grupo que vinha lá da Armênia, que eram anabatistas, que são chamados na história de paulicianos. Era a verdadeira igreja de Jesus fugindo na história, irmãos. Fugindo da perseguição católica. Então vocês vejam o absurdo que a igreja, por exemplo, citar a Assembleia de Deus, o absurdo que a Assembleia de Deus está cometendo hoje, dizendo que nós saímos da igreja católica. Está aqui diversos historiadores que eu estou mostrando para vocês, mostrando que a igreja católica nos matava. Tá bom? O Papa Inocêncio III, continuando a leitura, que diz a história, irmãos, foi um dos papas mais violentos da história. Foi um dos papas mais violentos da história. O Papa Inocêncio III, com a ajuda do rei da Hungria, exerceu tal pressão sobre Culiban que no encontro em 1203 entre os enviados do Papa e Urban, acompanhado pelos magnatas da Bórnia, os nomes bórnios são complicados, né? Bigelopolge, a Planície Branca, onde Culi mantinha sua corte, a Bórnia e os líderes concordaram em se submeter à Igreja Católica, prometeram nunca mais recair na heresia, mas erigiam um altar e uma cruz em cada um dos seus locais de culto, e ter sacerdotes que deveriam ler a missa e ouvir a confissão e administrar o sacramento 2 vezes por ano. Por que ele usou a Hungria? Segundo a história, a Hungria era um país mais rico e mais bem armado que a Bósnia. E o Papa diz a história. Ele ameaçou, se você continuar com essas igrejas dos crentes, né, nós vamos invadir a Bósnia. E aí o que o líder teve que fazer? Ele falou, não, então tá bom, então eu volto para o catolicismo. Não? Mas o que ocorre? Nós vamos ver agora, esse historiador vai continuar contando, que o povo falou, olha, o rei pode ser católico, mas nós não queremos ser católico mais não, eles conheceram a verdade. Então as igrejas católicas ficavam vazias. E o que o Papa vai fazer? Vai ordenar a invasão do país. O historiador prossegue, olha, os hereges nunca mais seriam tolerados na Bósnia. No entanto, sob a pressão da ameaça de guerra, Aban e os governantes do país fizeram tal acordo. As pessoas se recusaram completamente a aceitá-lo ou a ficar vinculados a ele, ou seja, o povo não quis voltar para o catolicismo. Quem conhece a verdade do evangelho, irmãos, ele prefere a morte. Por quê? Porque ele sabe que essa religião de purgatório e de invocação ao mundo dos mortos, essa religião, ele sabe que é a religião de Baal. Não existe dúvida disso. Por isso é que ele não aceita. Eu já falar, você tem que ir para um padre, você como pastor vai fazer um velório, você vai ter que invocar o mundo dos mortos para tirar aquela alma do purgatório. Eu falei, pode cortar minha garganta, mas eu não faço isso. Eu sei o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia chama de abominação. Deus rejeitou o rei Saul quando ele participou de uma invocação ao mundo dos mortos. Que isso? Então o povo rejeitou. O comentário prossegue. Os irmãos na Bórnia tiveram comunhão com seus semelhantes crentes na Itália, no sul da França, na Boêmia, no Reno e em outras partes, chegando até a Flandres e a Inglaterra. Ou seja, esses irmãos que se converteram, né, por essa pregação dos anabatistas, eles tiveram que fugir. E eles tinham comunhão com diversas igrejas
pela Europa. Isso aqui é uma história muito importante. Por isso que eu gosto de colocar o texto do historiador. Eu poderia parafrasear isso aqui tudo para vocês. É fácil parafrasear. Mas eu estou colocando o texto do historiador na íntegra. Eu coloco até texto de historiador católico. Texto de historiador protestante. Tá bom? Para que fique claro para vocês o texto que eles pensam, e aí nós temos como agora interpretar. Então esse historiador está deixando claro que haviam sim igrejas anabatistas por toda a Europa, mas os católicos, protestantes e reformados mentem para vocês. Eles dizem que existia a igreja católica e existia algumas igrejas problemáticas, que eram hereges, que eram perigosas e que tinham que ser destruídas. Qual era a heresia deles? Era não batizar recém-nascido, era não acreditar em purgatório, era não fazer invocação ao mundo dos mortos. Essa era a heresia deles. Então isso não cola. Tá bom? Eu posso garantir para vocês, se Jesus não voltar em 10 anos, em 15 anos, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, ele vai mudar a visão da história da igreja no Brasil, vai mudar. E eu posso garantir para vocês, se Jesus não voltar em 10 anos, nós provavelmente vamos ver as igrejas católica e protestante e reformada, tudo às moscas, como está acontecendo na Europa. Pode pesquisar, na Europa, essas igrejas católica, protestante e reformada estão sendo vendidas, estão sendo transformadas em museu, em bares, em pista de skate, porque ninguém quer saber dessas igrejas. Essa é uma igreja morta. Eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Sem os dons espirituais, é uma igreja morta. Não tem como elas sobreviverem. Por isso que elas estão morrendo na Europa, nos Estados Unidos. E aqui estão tentando enganar a verdadeira igreja de Jesus, mas não vão conseguir, não. Bom, o historiador prossegue. Quando o Papa declarou uma cruzada contra os albigenses e a Provença estava sendo devastada, fugitivos encontraram refúgio na Bósnia. Olha, albigenses era uma região da França. Albin é uma cidade da França. Lá tinha muitos anabatistas, que lá eles eram chamados de albigenses. A Igreja Católica organizou uma cruzada, irmão, um exército, e era para pegar e matar. Aí o que eles fizeram? Fugiram para a Bósnia. Mas agora, o que os católicos estão fazendo? Eles vão fazer uma cruzada contra os bósnios. Não? Anciãos bósnios e provinciais eram consultados em conjunto sobre questões de doutrinas. Rumores correram que os movimentos espirituais na Itália, França e a Boêmia estavam todos ligados a um papa herético. Eles diziam que tinha na Bósnia uma pessoa que era o líder de todas as igrejas anabatistas. Nunca foi comprovado isso, mas é provável, né? É provável que alguém começasse a se destacar e fosse um pastor visto por todos como o líder de todas aquelas igrejas. Então eles dizem que tinha lá na Bósnia um pastor que, vamos dizer, nunca foi comprovado na história, porque eles tinham que fugir, né? E essas igrejas foram destruídas. Quando o exército do Papa entrar lá, vai destruir essas igrejas, matar essas pessoas. Quem não conseguir fugir vai ser capturado e queimado vivo, tá bom? Então eles dizem que teria um líder dessas igrejas que o Papa chamava então de Papa herético na Bósnia. Isso era apenas imaginário, pois nenhuma pessoa assim existia, mas mostrava que uma forte influência se manifestava da Bósnia. Um inquisidor italiano, olha o que ele vai contar agora, ou seja, aquele que o Papa manda para matar, né? E sempre lembrando, o inquisidor, normalmente quem era? Era um franciscano ou dominicano. Esse Papa atual foi o primeiro a homenagear esse Francisco de Assis, que foi um matador de cristão. Os inquisidores eram matadores, eram eles que torturavam e queimavam, tá bom? Ele diz, um inquisidor italiano
Ranieri Saccone, vivendo no reinado de Cunli, que, tendo sido ele próprio um herege, ou seja, ele esteve nas igrejas anabatistas e depois foi contratado como inquisidor. Ele teria se desviado. Nas nossas igrejas, a gente vê, eu já pastoreei a igreja e eu vi pessoa aceitar Jesus e passa um tempo se desviar, daqui a pouco estava no mundo todo errado. Pelo que a história conta, foi o que aconteceu com esse Raniero, tá bom? Ele viveu naquela região e chegou a frequentar igrejas anabatistas lá, tá bom? E diz, ele sabia mais sobre eles do que a maioria. Chama-os de igreja dos cátaros, ou seja, os de vida pura. Cátaro, lembrando, vem do grego, significa puro, tá bom? Chamava eles de os de vida pura. Mas agora, por ordem do Papa, ele tem que matar. Nome usado desde antes da época do imperador Constantino. E diz que eles estende-se, presta atenção, do Mar Negro ao Atlântico. Significa do Mar Negro até o Atlântico, representa a região da atual Ucrânia até Espanha e Portugal. Ou seja, eles estavam em toda a Europa. É o que esse historiador conta sobre esse inquisidor. O mesmo historiador, no livro A Igreja Peregrina, que eu sempre repito, seria o melhor nome para a igreja na história, né? Ele diz, a paz que Caliban comprou ao ceder à pressão de Roma não durou muito, pois ele não conseguiu obrigar seu povo para observar seus termos. Após sua morte em 1216, o Papa nomeou autoridades católico-romano e enviou uma missão para converter os bósnios. As igrejas anabatistas do país, no entanto, aumentaram ainda mais e se espalharam para a Croácia, Dalmácia, Istria, Carniola e Eslavônia. Cerca de 6 anos mais tarde, o Papa, desesperado de converter os bósnios, por além de métodos forçados e encorajados pelo sucesso da sua cruzada na Provença, ordenou ao rei da Hungria para invadir a Bósnia. Então, foi o irmão Cristiano. Desculpe interromper. Pastor,